Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Simone Souza, eu sou uma mulher negra, meu cabelo é vermelho, eu estou vestindo uma camiseta colorida, estou de fones de ouvido, e eu sou professora do curso de música da UFC em Sobral, e estou aqui uma vez por mês nessa programação do PAP Artes com o ciclo de conversas sobre educação e arte, que é uma série de diálogos, cada mês com um professor ou uma professora convidados, que vem falar sobre suas experiências em sala de aula. Hoje a gente vai ter como convidada a poetisa Laíse Martins, que vai vir conversar com a gente sobre suas experiências com escrevivências poéticas. Ela é poetisa slammer, faz parte do coletivo Fora da Métrica, e também colabora com a construção do Slam da Cultura e do Slam Ceará, além do Slam das POCs. Então, hoje a gente tem a Laís aqui para conversar com a gente sobre escrevivências poéticas. Vou convidá-la a entrar. Laís, seja bem-vinda. Você está aí? Aqui estou. Seja bem-vinda de novo, então. Muito obrigada, professora. Muito obrigada pelo convite, desde já. Muito feliz. É uma satisfação imensa estar aqui hoje. Sou eu que digo, eu que agradeço por você ter topado vir conversar com a gente. E eu vou começar como eu sempre começo, pedindo à pessoa convidada que se apresente. Então, eu vou pedir para você contar um pouco da sua história, contar qual o seu caminho até chegar aqui nesse lugar. Se apresenta para a gente. Pronto. Eu me chamo Laíse, né? Acho que já ficou bem explícito. Eu sou uma mulher negra de estatura baixa. Eu tenho os cabelos pretos, longos, cacheados, uso óculos, tenho nariz largo, boca larga também, grande. Estou usando uma blusa rosa de listras cinzas e no fundo tem uma parede verde. Como você falou um pouco, né? Eu sou poetisa, também slammer, né? Faço parte desse mundo do slam, que para quem não sabe do que se trata, o slam é uma disputa de poesia falada que acontece no mundo inteiro, né? Tenho a sorte, a satisfação de também compor o coletivo Fora da Métrica, que é responsável pelo primeiro slam do estado do Ceará e do município de Sobral, que é o slam da quentura, de calor mesmo, que é Sobral, é uma cidade bem quente. Sou uma das idealizadoras, né, do slam das Comadres, que foi o primeiro slam feminino do estado do Ceará também, e aqui do município de Sobral. E compõe o Slam das POCs, que por hora está parado, né? Mas ele existe, que é o primeiro Slam LGBTQIA+, também do estado do Ceará. Além disso, já fiz outras produções, como o Sarau Ipu em Quarentena, que é da minha cidade natal, do Ipu, foi um sarau feito de forma online. E além da literatura, né, eu também trabalho com artesanato, sou bordadeira, trabalho com bordado à mão livre, e outras formas de artesanato também. E também sou estudante de música, né? Faço licenciatura em música na UFC daqui de Sobral. Meu instrumento é o violão e o cavaquinho. E atualmente também faço parte de 2 grupos, né, de mulheres, que é um grupo de samba, que é o Elas por Elas, que é um dos primeiros grupos de samba que só de mulheres aqui de Sobral, e o grupo de Choro Desvairadas, que é um projeto que surgiu na UFC e conta com mulheres incríveis, trazendo muito choro, né? E acho que é isso. No decorrer aí do caminho, a gente também vai incluindo outras coisas, porque às vezes é tanta coisa que eu faço que eu me perco um pouco. É um caminho que aponta em várias direções, né? Eu acho encruzilhada. É muito encruzilhada, exatamente. Vai para o lado da poesia, vai para o lado da música, vai para o lado do bordado. Eu acho sempre muito bonita a riqueza que isso pode trazer. E no meio disso tudo tem essa oficina de escrevivências. Eu acho um nome maravilhoso, não só pela sonoridade da palavra, mas também por ela vir de onde ela vem, né? Eu acredito que sim, eu acredito que tenha vindo dessa ideia da Conceição Evaristo, de quem está escrevendo, quem está vivendo, quem está sendo, quem está contando as histórias, que para mim é uma ideia muito cara, além de ser uma pessoa muito cara, né?
Com certeza. Não é uma pessoa pública muito cara, é uma ideia muito cara a mim. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua oficina, das ideias, de como é que acontece, de onde veio a ideia, como é que ela virou realidade. Conta para a gente. Então, eu já escrevo poesias desde que eu me entendo por gente, ainda criança, eu já escrevia sobre tudo que eu via, né? Não só enquanto poesia, mas prosa mesmo, enfim, toda modalidade acho que eu já consegui passear, né? Mas atualmente eu realmente me encontro na poesia marginal, né? Que é uma poesia que surgiu ainda lá no período da ditadura, né? O movimento marginália, o movimento mimeógrafo, né? E eu me identifico muito justamente por conseguir trazer através da poesia marginal aquilo que eu realmente vivencio de uma forma nua e crua, como a gente fala no Islã da Quentura, né? O nosso grito de paz é poesia nua e crua, Islã da Quentura. E é muito disso, de trazer a vivência ali nua e crua, sem muitos rodeios, sem muito carinho, às vezes, né? Porque geralmente o que a gente aprende na academia, que é poesia, né? É um Carlos Drummond de Andrade, é um Shakespeare, uma coisa muito piegas, muito romântica, muito melosa. E com o tempo eu fui percebendo que não precisa ser necessariamente assim, né? Que a poesia ela pode estar bem mais próxima daquilo que eu vou vivendo no meu dia a dia, né? O amor como ele de fato é, sem ser romantizado, as minhas relações com a minha família, com os meus amigos, me reconhecendo enquanto mulher preta, me reconheci durante esse processo, né? Enquanto me reconhecendo enquanto poetisa. E aí eu fui percebendo que muitas pessoas se aproximavam no decorrer desse meu caminho, principalmente depois que eu entrei no Islã, né? Que eu me mostrei no Islã, que eu disse, olha, eu escrevo, estou aqui, literalmente me despindo aqui, me expondo minha maior ferida para vocês. E as pessoas começaram a se aproximar dizendo, nossa, que massa o que tu faz, isso é muito legal. E era muito do sentimento que eu também tinha quando eu vi os que me antecederam, né? Como a Fran Nascimento, a Poliana Érica, que era muito conhecida enquanto bicha poética, Cacheada Santos, Preta, Sabrina Sá. E eu ficava pensando, nossa, às vezes as pessoas veem esse campo como algo tão inacessível, tão distante, né? Por que não pensar em algo que aproxime ainda mais a poesia das pessoas, porque é o que de fato o Islã faz, né? Eu estava assistindo essa semana, revendo, no caso, né? O documentário Islã, Voz de Levante, que é um documentário que foi produzido com a Roberta Estrela Dalva, né? Que foi a precursora do movimento Islã aqui no Brasil. E ela conversando com Mark Smith, eles falavam muito sobre essa descentralização da poesia do meio acadêmico, né? Da poesia marginal adentrar esses espaços e receber o mesmo respeito que outras modalidades de escrita têm, né? O mesmo reconhecimento e, de fato, aproximar a poesia do povo, né? O Islã surgiu justamente com esse intuito, né? E por que não pensar em outras formas de aproximar cada vez mais? E aí, eu conversando com a Fran, fui compreendendo que eu tinha, sim, uma bagagem legal, né? Que era algo que eu já conseguia compartilhar em conversas aleatórias mesmo com as pessoas, quando me se encontravam comigo no Islã, e me perguntavam como que eu conseguia fazer aquilo. Nossa, como é que vocês conseguem recitar isso de uma forma tão intensa? Porque o Islã ele envolve performance, né? Não é só a escrita, é a escrita e a performance. Nossa, como que eu vou organizar isso e repassar para as pessoas? O Islã da Quentura já tinha, né? Na verdade, o Coletivo Fora da Métrica já tinha uma oficina de poetização. E eu pensei, por que não aproximar ainda mais de mim, né? Uma oficina que realmente fica ali próximo daquilo que eu produzo, mais próximo daquilo que eu produzo, né? E aí eu fiz o projeto, primeiro surgiu o projeto Escrever Vivências Poéticas, que a priori era uma apresentação, né? Fiz o projeto a fim de me credenciar, inclusive, para um edital e comecei a pensar, né? Ampliar essa ideia. E aí surgiu a primeira oficina, de fato, que foi uma oficina de escrita e bordado, que era, eu não vou lembrar agora o nome, mas era uma oficina que eu conseguia envolver o bordado à mão livre com o processo de escrita,
para que as pessoas que participassem da oficina pudessem experimentar um pouco dos dois e conseguissem bordar aquilo que elas produzissem, mesmo que fosse só uma frase ou um parágrafo, ou enfim, né, uma coisa assim que elas eternizassem em algum local, no caso o tecido com a ajuda da agulha, né, e a linha, conseguissem eternizar aquilo que elas escreveram no tecido e colocar como algo que fica ali exposto, né, para quem chegar na casa delas, ou presentear alguém, né. E a partir daí o Escrevivências foi se ampliando e se tornando essa oficina. Atualmente, inclusive, eu fui chamada pelo Instituto ECOA, né, que é a Escola de Artes aqui de Sobral, para ministrar os módulos de slam da escola literária, né? Tanto com a turma 2, que é uma turma de pessoas que tiveram interesse, né, de fora mesmo, não necessariamente ligadas a uma instituição. E agora eu estou ministrando as aulas em uma das escolas públicas daqui de Sobral enquanto disciplina eletiva, né? E são duas experiências totalmente diferentes, né? A gente mexer com a galera adulta, assim, que já está mais... Geralmente é uma galera que já escreve ou que já tem algum tipo de experiência. No caso dessa é só escrita. E a outra turma que é um monte de pivetinho, né? Um monte de criança, adolescente, que está num processo muito intenso de descoberta do mundo, de entender as relações dos corpos delas com o mundo, né? E passar aquilo para a escrita, né? Então, foi dessa forma que surgiu as oficinas, né? Surgiu esse processo, esse plano de aula e as metodologias, né? Que eu venho criando, que é um processo que é contínuo, é intenso. Às vezes a metodologia surge ali na hora, surgiu uma demanda, tem que atender e acaba que a licenciatura por si só já puxa isso muito de mim, né? A licenciatura em música, essa dinamicidade, essa agilidade mesmo de estar ali nos corres e já pensar ligeiro para poder dar conta daquilo que surgir. Ou tentar, né? Nem sempre a gente dá conta, mas pelo menos auxiliar o aluno, né? A passar por aquele, às vezes, um obstáculo, alguma dificuldade. Você sabe que tem tanta coisa nessa sua fala que eu estou aqui fazendo um sorteio mental do que é que eu vou falar agora, porque como você se apresentando, né? Uma infinidade de direções para as quais, né, a fala aponta e a gente fica, tá, que caminho eu vou seguir agora? E aí você começou falando do slam e assim, eu lembro a primeira vez que eu vi, né? Eu já tinha ouvido falar que minha irmã é muito próxima das minhas duas irmãs. Então, já tinha ouvido falar bastante, mas nunca tinha visto. E a primeira vez que eu vi foi o Slam das Comadres, em Sobral. E eu fiquei impressionada, porque é muito... Naquele momento, era muito diferente do que eu entendia por poesia. Sim. Então, já começa por aí, né? É uma poesia diferente do que a gente do que costuma aparecer na cabeça da gente quando a gente pensa em poesia, o que é uma coisa muito importante, porque, bom, então não existe só uma maneira de fazer as coisas, porque não existe só um tipo de gente, uma época, não existe só isso, né? Então, é uma poesia bastante voltada para o lugar onde ela nasceu, e isso é muito importante. E tem uma outra coisa também que eu acho que é o que me deixa muito interessada em slam, que é essa coisa da palavra dita fazer parte, né? E a palavra dita com tudo o que ela traz. Então, é o corpo que fala e não uma voz flutuante, né? Então, quando você fala que envolve performance, é exatamente o que eu vejo no slam, que é algo que tem muito mais do que palavra e tem mais ainda do que voz, né? Tem um corpo inteiro que se apresenta ali, que na sexta-feira, por exemplo, a Fran, né, colocou um poema dela no nosso sarau ato artístico e ela colocou o poema sem microfone e foi suficiente, porque o corpo dela já estava dizendo tudo. Então, a gente já estava ouvindo tudo e muito mais do que palavras. Eu estou falando isso tudo porque toda vida que eu penso nessas coisas, me vem a infinidade de possibilidades formativas, educativas, que estão presentes nisso, mesmo que não esteja em sala de aula, porque a gente não aprende e não
né, educa apenas em sala de aula, em uma manifestação como essa. E aí, quando você me diz que está em sala de aula, que você dá um módulo sobre Islã, não só na escola de arte, mas muito mais do que isso, né? Você vai na escola básica para fazer isso, e eu acho isso incrível. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência, não só nos dois espaços, né? Não só das diferenças, mas de como é colocar algo que é da rua, né? Que é uma arte que vem da rua, dentro de sala de aula. O que vem disso? Como é que é colocar e o que retorna para você disso? É uma experiência muito frenética, eu acho, porque é um amontoado de sensações ali ao mesmo tempo e não é um processo muito dialético, né? Nunca é só a gente que aprende, né? A gente que é professor, assim. Eu estou nesse processo de me reconhecer enquanto professora de fato, né? Me nomear professora, educadora, né? No caso. E eu fico observando principalmente os mais novinhos, né? Os meninos que têm na faixa de 12 a 14 anos, 15 anos. Me chama muita atenção a curiosidade deles, né? A instiga que eles às vezes trazem. Até mesmo os alunos que, por vezes, são vistos pela instituição, né? Como, são aqueles que estão mais trabalho, eles não querem assistir a aula e tal. E eu já venho de um processo educacional que foge muito daquela ideia de o aluno deu trabalho, vou expulsar ele de turma. Né? Uma coisa que eu aprendo muito, inclusive, principalmente com a professora Eveline, né? Desde que ela me adentrou aí no mundo da didática e da docência, do direito do aluno, né? De estar aprendendo, inclusive aprendendo aquilo que é da rua, né? E aquilo que vai de encontro com a vivência dele, não é algo que não dá para desvincular dele, né? É uma educação que por muito tempo foi reconhecida como educação informal, né? Educação de rua, educação que a galera aprende da porta para fora. E é uma conquista de território absurda, né? Poder estar hoje dentro de uma sala de aula, numa posição de realmente de educadora ali, reconhecida dentro da instituição, a nível municipal, né? Enquanto uma pessoa que tem formação, mesmo que não seja uma formação com diploma, né? Porque eu não tenho formação em letras, por exemplo, eu tenho formação em licenciatura, mas de ter a minha experiência ali reconhecida e suficiente para poder repassar o que eu sei, né, para os alunos e ter um respeito da parte deles, né? Essa semana teve uma experiência incrível que um dos alunos da turma, ele me relatou que sofria muitas violências, né? Muitos tipos de violência na vivência dele, principalmente a questão da intolerância religiosa. E eu sou um bandista, né? E aí ele logo se reconheceu. Tem esse processo do Islã também, que é o do se reconhecer no outro, né? Por mais que a minha experiência não seja idêntica à do outro, né? Muitas vezes o sentimento ali ele é compartilhado. E aí quando ele me viu em sala, me disseram, nossa, ele nunca assistiu aula, ele não gosta, ele não curte. Ele assistiu, das minhas 3 aulas, ele assistiu 2. E nessa última aula, depois que ele me relatou dessas violências, desse desgosto dele, né, na aula anterior, que ele disse do incômodo dele de estar dentro de sala de aula, e eu falando para ele de uma linguagem assim, bem do terreiro mesmo, olha, a gente é o sonho dos nossos ancestrais, a gente lutou tanto, eles lutaram tanto para que a gente conquistasse esse território. Eu sei que não é legal, eu sei que é difícil, eu sei que tem muitos nãos na nossa cara, mas a gente vai em busca do sim, né? E é um sim que muitos deles derramaram sangue para a gente estar aqui hoje. E poder ver ele na última aula empenhado, querendo escrever uma poesia. E nessa poesia ele falava sobre o sagrado dele, né? Que ele dizia na poesia mais ou menos assim, que as pessoas apontavam ele na rua como quimbandeiro, macumbeiro, feiticeiro, mas que, na verdade, ele só estava vivenciando o sagrado dele, né? O respeito dele às entidades, às linhas, aos orixás. Foi muito emocionante, né? Perceber essa troca que tem dentro de sala de aula e, por vezes, esse empurrãozinho, né, que a gente dá, né? De
tirar aquele aluno ali daquela zona de receio, às vezes, porque pelas inúmeras violências que ele vive, né, que ele acaba sentindo na pele, e ele conseguir sair desse lugar passivo, desse lugar de medo, para um lugar ativo, para um lugar de voz ativa, né, como a Franzinha fala muito nas poesias dela, que passa a ser voz ativa, que passa a reivindicar os seus direitos, mesmo que através da poesia, através da arte. A arte sempre, há muito tempo é uma ferramenta incrível de reivindicação, né? Então, a poesia marginal é a maior prova disso, né? Surgiu aí na ditadura e está perdurando até hoje nos slams. Então, assim, com relação a essa experiência dentro de sala de aula, principalmente, eu acho que com os pivetes foi, assim, a experiência mais ampla e mais intensa que eu estou tendo. Com os mais velhos é um pouco diferente, porque já é uma galera que tem uma bagagem, já fala uma linguagem ali mais próxima, né? Às vezes é uma galera que tem muito a acrescentar também, né? Não que os meninos mais novos não tenham, mas a bagagem deles é diferente, né? Eles acrescentam muito com a vivência deles. E a gente já volta mais à questão técnica mesmo, de escrita. Alguns deles, no começo, se sentem um pouco desconfortáveis, né? Com a escrita, com a modalidade de escrita, porque esperam algo muito academicista, muito retinho, bonitinho, dentro ali como um cordel, né? 4x4, enfim, mas com o tempo eles vão se permitindo mesmo, né? No decorrer do processo das aulas, eles vão se permitindo se soltar, até porque a gente não trabalha só escrita nas oficinas, né? Eu tenho uma preocupação grande, já que é uma oficina de slam, vamos trabalhar o slam como um todo. Então, eles também vão trabalhar a voz, vão trabalhar a corpo, inclusive trabalho muita coisa que você me ensina, né, nas aulas de canto. A gente acaba trabalhando muito voz, projeção, trabalho somático mesmo, né? Então, são experiências bem discrepantes, se assemelham em alguns pontos, né? Mas é aquela coisa, eu posso passar o mesmo conteúdo para os dois, mas o resultado vai ser totalmente diferente. Fora que os meninos mais novos, eles têm uma proximidade muito grande com o rap. Principalmente os meninos de dentro da escola pública, né? Que a maioria deles vem de um contexto de periferia. Então, eles têm acesso ao rap, têm acesso a essas outras linguagens, as batalhas de MC. Alguns deles já foram slams, né? A maioria deles, então, eles já conseguem falar. E adolescente é aquela coisa muito escrachada, né? Não tem muito filtro, assim, para falar as coisas. Quando quer reclamar, reclama. Tá tudo ruim, odeio a vida, odeio o mundo. E é muito massa que eles consigam estruturar aquilo que eles estão sentindo, toda a revolta que eles estão sentindo e passar aquilo ali para uma poesia e transformar numa performance que vai atingir cada vez mais outras pessoas. Sim, com toda certeza. Você falando aí, e o interessante é que as duas experiências me levam para isso, né? Tanto essa última, do como as pessoas se reconhecem em algo que é diferente delas e como é que elas conseguem, né? Mesmo com o incômodo, chegar nesse lugar. Mas principalmente a outra, né? Das pessoas que realmente que se reconhecem em você, nas suas próprias experiências e que conseguem contar suas histórias na poesia. E aí a gente volta para Conceição Evaristo, né? Que fala justamente dessas histórias que são contadas por quem. Pelas pessoas às quais as histórias pertencem, né? Bom, que nós precisamos contar nossas histórias, porque, por enquanto, não somos nós que estamos contando, e as histórias que estão sendo contadas por um ponto de vista que não é o de quem passou por elas. E eu estou falando isso tudo para voltar mesmo para Conceição Evaristo e para te perguntar como é que foi esse encontro, né? Que eu imagino que teve com algo, com as ideias dela, com a ideia de onde veio a ideia de escrevivências, né? Como é que isso se encontra dentro do seu trabalho? Então, foram muitos anos, mais de 20 anos, até eu, de fato, me compreender enquanto mulher negra. Eu sabia das violências que eu vivenciava, eu não sabia o nome, né, daquilo ali. Eu sentia a solidão, mas não sabia que aquilo era um processo de solidão que já advinha de uma solidão da mulher preta, né, que é tão discutida, inclusive no meio acadêmico.
Enfim, foram muitas experiências, né? Até uma pessoa olhar para mim, uma delas, inclusive, foi a frente e dizer: Laís, você é uma mulher preta. E você está experimentando isso aqui por ser uma mulher preta. E aí foi assim, um boom na minha cabeça, né? E foi um momento que eu, de fato, me joguei na literatura, né? E na época, outra coisa, né? Antes da minha formação em música, a minha formação era em psicologia. Eu cursei até o 9º semestre de psicologia. E aí, durante esse processo, né, reconhecendo, inclusive, outras mulheres pretas dentro do curso, inclusive uma delas que é uma grande referência para mim, que é a professora Lorena, lá de Fortaleza, que foi assim fundamental também nesse processo dentro da academia, né? Ela não só me ensinou sobre a olhar pela perspectiva racial, né, para as coisas, para os processos, para as experiências, aquilo que a gente atendia, né, que vinha de demanda dos pacientes, como também ela me ensinou muito sobre as violências que as mulheres vivem e olhar de diversas óticas, inclusive pelas interseccionalidades, né, pelos diversos marcadores sociais e o que cada um vai causando nas mulheres. E aí, durante esse processo de conversa com a Lorena, com o Fran, eu comecei a me incomodar muito, porque eu não via muitas referências de mulheres, e muito menos mulheres pretas dentro da academia. Principalmente na minha formação. Né? E eu ficava, meu Deus, como que eu vou falar sobre isso, sendo que tem um monte de homem branco, hétero, cis, falando sobre. E aí eu conheci Conceição Evaristo, né? Comecei a ouvir falar dela, já estava entrando no Islã, já recitava, inclusive tive a honra de ser convidada para fazer a abertura de alguns eventos dentro da faculdade que eu cursava, mesmo sendo uma instituição particular, uma instituição privada, e o que era muito difícil também, porque infelizmente muita gente lá dentro não tinha essa consciência, né? Não tinha essa perspectiva mesmo de observar as coisas através dessa ótica racial e tudo mais. Então, era um processo muito doloroso, tanto me perceber dentro desse espaço, né? Como também perceber que eu não tinha, as referências que eu tinha não eram faladas, não eram citadas, né? Então, quis escrever sobre Islã, comecei a fazer pesquisa sobre Islã, comecei a escrever sobre o Islã nas Comadre, dentro da academia, comecei a escrever sobre batalha de MC, o meu TCC era sobre batalha de MC, comecei a debater a presença de mulheres dentro do rap. Então, assim, a partir desse caminho e dessa inquietude, dessa dor, eu fui me encontrando, de fato, com Conceição Evaristo, né? E não só com ela, mas com diversas autoras pretas, né? Principalmente poetisas, como a Riane Leão, as mais contemporâneas, né? Riane Leão, Mariana Félix, Kimani, a galera de Islã mesmo, né? E eu pensava, nossa, isso aqui precisa estar aqui nesse espaço, isso aqui precisa estar registrado como pesquisa, porque são produções nossas que podem acabar se perdendo no meio do caminho, né? É uma coisa que hoje, enquanto pessoa de terreiro, né, minha vivência dentro de terreiro, eu vejo uma preocupação muito grande do meu pai de santo, pai Beto, de registrar tudo o que acontece em atas, em fotos, por mais que os registros fiquem ali de forma interna, que não cheguem para outras pessoas, a gente não publica tudo porque existe fundamento que precisa ser respeitado, precisa ser resguardado. Mas aquilo que pode ser publicizado, a gente faz questão de escancarar. Tem gente que critica, vocês vão ficar expondo rituais religiosos e tal, rede social. É muito desse pressuposto. Se a gente não expõe, se a gente não publica, se a gente não registra, se perde. E, infelizmente, é isso que o povo branco que colonizou a gente quis deixar, né? O apagamento da nossa história. Né? Eles tentaram a todo custo, não é à toa que a gente não sabe de onde a gente veio. Né? Eu, pelo menos, não sei. Eu sou de uma cidade que é uma terra indígena, mas eu carrego traços negroides, e aí eu fico, e aí eu sou o quê? Né? E já não bastasse a dúvida de não saber se eu sou considerada sequer uma mulher e ainda não saber nem de qual origem eu sou. Né? Então, é muito importante que, já que nós temos ferramentas agora, nós temos tecnologia,
graças ao que os nossos antepassados deixaram, né? Graças à inteligência, todas as expertises que deixaram para a gente, tudo aquilo que já foi produzido, primordialmente a matéria-prima, a gente pode produzir, vamos registrar, então. E aí, foi a partir desse incômodo mesmo, né? Esse meu encontro com ela, eu fui procurando palestra, procurando vídeo, procurando livro. Djamila Ribeiro também bebi muito dela por muito tempo, apesar de ter alguns pensamentos divergentes, mas é necessário, sim, que a gente leia Mulheres Pretas, né? Independente do que venha ali a ser produzido, se a gente diverge ou não. Até porque, para divergir, a gente precisa ter embasamento, né? Eu preciso conhecer aquilo que eu estou criticando. Então, foi muito desse ponto. E é muito massa porque hoje eu consigo levar isso para outras pessoas. Né? E as minhas aulas, querendo ou não, eu tenho registrado os meus planos de aula, eu tenho os referenciais, né? Eu uso muito o texto hoje da Roberta Schola Dalva, que é o teatro hip hop. Então, assim, tem muita bagagem, né? Mas essa bagagem só veio depois dessa inquietude, depois dessa dor, desse incômodo, que é um incômodo constante, né? É um incômodo é uma ferida que eu sei que nunca vai se fechar. Porque nada vai mudar o fato de que eu sou uma mulher preta e nada vai mudar, infelizmente, vai ser muito distante ainda o dia que nós não vamos mais sofrer nenhum tipo de violência. Eu acredito que a nossa luta de hoje ela é muito para os que já vêm adiante, porque dificilmente nós vamos colher os frutos do que a gente está plantando. Mas mesmo assim a gente continua plantando, né, para que alguém possa usufruir disso. Então é disso mesmo, desse incômodo e dessa necessidade de deixar para o outro, de produzir, de registrar, de expor aquilo que é nosso, né? E quão rica é a nossa cultura, né? Quão rico é aquilo que a gente faz, né? E de uma riqueza assim inestimável que não cabe não cabe dentro, por exemplo, do capitalismo, né? Não cabe no valor do real, assim, não cabe, porque é imenso. Porque é imenso. E tem muitas, né? Muitas das coisas que você falou aí, né? Não só das histórias que estão sendo contadas, mas também dos incômodos que as geram. Eu fico pensando em tudo que eu estudo sobre somática, e todo criador somático começou, todo criador de prática somática começou de um incômodo, de um problema, de alguma coisa que precisava resolver. É assim que a gente movimenta o mundo, né? A gente começa de onde o calo está apertando. Que bonito. Eu ainda estou, né? Depois disso tudo, eu ainda estou muito interessada na coisa do bordado. Onde é que o bordado se encontra? Eu consigo ver o corpo, a música, a poesia, a performance, o cavaquinho, o grupo de choro, o grupo de samba. Eu consigo ver todas essas coisas. Mas quando entra no lance do bordado, assim, eu acho muito fascinante, porque eu não consigo ver, né, como é o encontro. E embora você tenha falado um pouco, eu ainda fico assim, muito fascinada pela coisa do escrita e bordado. Né? Então, tô curiosíssima para saber como é que é isso, como são as pessoas, como isso é feito, como é que acontece? Então, eu sempre gostei muito da arte, no todo, né? Desde criança eu falo, em todas as minhas biografias que eu coloco nos livros, né, que eu já tive a oportunidade as antologias que eu tive a oportunidade de participar, eu falo muito desse meu amor pulsante pela arte desde criança, né? Eu venho de uma família de professores e para mim foi muito importante, né, ter a minha mãe como minha maior referência, de conseguir transmutar. Ela é uma mulher preta incrível, que ela consegue transmutar ali as coisas de uma forma tão fluida. E ela também é uma artista absurda, assim. Pinta muito bem, desenha muito bem, dá aula muito bem. Ela já foi minha professora por 2 anos, então eu digo isso com propriedade. Ela dá aula assim como ninguém. E ela faz os artesanatos dela, inclusive lá em casa, geralmente quem fazia os arranjos, as ornamentações, até os aniversários quem fazia era ela, né? Quem produzia. Até hoje ela tem esse cuidado de produzir, né? Quando ela tem condições. E aí, nisso, ela foi semeando, né? Aquilo ali, aquela minha inquietude de querer pintar, querer desenhar, querer ler. Meu brinquedo era o quê? Era canetinha, era papel, era livro.
Eu não tinha muito interesse por boneca, até porque eu tinha alergia, então ela me dava o que eu pudesse ali ficar produzindo. E como eu era uma criança muito sozinha, já que minha mãe trabalhava o dia todo e eu não tinha irmãos, eu não tinha com quem brincar, então eu brincava muito ali sozinha. Mas era um sozinha assim, um sozinha que eu criava um mundo ali para mim. E aí veio bordado muito do que eu vi. É muito ancestral isso, né? Já vem da minha família desde a minha bisavó, né? Que já faleceu, mas ela deixou, né? Esse legado não só para mim, mas para minha avó, enfim, para as filhas dela. Ela fazia bordado em ponto cruz, né? E aí, na época eu lembro que eu ainda novinha, aprendi a fazer crochê, aprendi a fazer bordado, aprendi a costurar o básico ali, né? Eu ficava fascinada vendo minha avó também costurando, sempre gostei muito. Então, fazia as roupinhas das minhas bonecas. Então, isso acabou me instigando muito a bordar. E aí, parei um tempo, né? Aquela coisa, quando a gente entra na fase da adolescência para a fase adulta, aquele limbo, né? Estuda para vestibular, tem que passar no vestibular, passar de ano, passar não sei o quê. Eu fui deixando minhas coisas de lado, aquilo que eu gostava, a dança, a música, eu já era percussionista. Tive que deixar tudo de mão. E aí, em 2014, 15, eu comecei a entrar no processo de adoecimento, né? Entrei num processo depressivo muito profundo, né? Que eu realmente assim me vi por um fio, né? Como diz a madame, no fio da navalha. Ela estava assim, meu Deus, o que eu faço agora? E aí, quando eu consegui finalmente entrar na terapia, já bem depois, eu fui me reencontrando na arte, né? Foi literalmente um reencontro, inclusive, muito intenso, muito difícil, muito doloroso, porque dei de cara com muitas feridas minhas, mas não só dei de cara, como tive pessoas que puderam ali, de alguma forma, me nortear para que eu pudesse encontrar válvulas de escape mesmo que não me maltratassem. E aí foi que eu reencontrei o bordado, e eu descobri a modalidade de bordado à mão livre. E eu achei incrível o que as pessoas conseguiam fazer num pedaço de pano, né? Passar um desenho, eu sempre desenhei também. Então, passar o desenho para o tecido, do tecido passar para o bordado e do bordado virar ali uma super produção. Então, eu disse, não, eu quero fazer isso aqui. E eu lembro que eu chegava muito cedo aqui em Sobral, na época da minha terapia, porque eu não estava mais morando aqui, passei um tempo morando na minha cidade para poder me cuidar. E aí, quando eu vinha, eu ficava um tempão esperando minha consulta lá na clínica e bordando. Bordando. Na época que minha bisavó faleceu, foi também o que me segurou. Além da minha religião, né? Que na época eu já estava me encontrando com um terreiro, mas eu era bordado, né? Eu fui ressignificando muitas coisas, né? E eu fui entendendo que eu já bordava escrevendo, né? Porque é um processo criativo, é um processo ali de encontro, né? De, às vezes, do mesmo jeito que às vezes a gente desfaz ali uns ponteados, a gente também apaga algumas coisas que a gente escreve e reescreve. Então, da mesma forma, eu desfazia alguns pontos e refazia uma forma que fosse mais agradável para mim, né? Então, eu fui vendo muita similaridade ali entre os dois processos, da escrita e do bordado, da escrita e do bordado, e eu, como é que eu vou juntar isso aqui? E aí, uma amiga me desafiou, ela me encomendou um bordado muito especial, que ela me deu uma foto dela e uma frase que ela queria que tivesse nessa foto. E eu fui, bordei a foto, né? Eu desenhei tal qual eu vi ao retrato dela, bordei inclusive os cachos dela, descobri o ponto que tinha que fazer para fazer os cachos e fiz a frase que ela queria. E eu pensei, nossa, a priori eu queria fazer uma exposição, a viagem da garota. Eu queria fazer uma exposição de bordados com minhas poesias. Essa foi a minha primeira ideia. Eu quero fazer essa exposição, eu vou expor lá na Casa de Cultura e vai ser um sucesso, minhas poesias lá, tudo bordado. Porque eu também descobri outro bordado sem ser no bastidor, né, que eram as flâmulas. Então, ficava as bandeirolas com os bordados e eu achava incrível. Descobri que tem livro bordado, livro publicado que são em bordados. Então, assim, minha cabeça explodiu nesse tempo. Eu quero fazer.
Mas eu vi que era muito estrambólico para o que eu dava conta na época. Então, eu vou criar uma oficina. E aí foi que eu, de fato, juntou minhas duas válvulas de escape, que é a escrita, onde eu coloco todas as minhas dores, e o bordado, que é onde eu, às vezes, passava o tempo. Matava o tempo, né? Às vezes, aquele tempo ocioso. O povo tem um ditado que diz cabeça vazia na oficina do cão. Então, a minha oficina era o bordado. Eu tinha que bordar para poder esquecer dos problemas. Às vezes não esquecia, às vezes eu chorava bordando. Choro muito ainda bordando. Às vezes eu me emociono com o que me pedem para bordar. Teve um bordado muito especial que me encomendaram, que deve estar guardado ainda por aqui, que eu ainda não entreguei, que me pediram para bordar 2 mãos unidas e uma frase que é de um ponto, né? Que é: se eu cair, tu me segura, se eu cair, segura eu, que é um ponto do seu Nego Gesso, que é o meu pai, meu mestre. Então, assim, alguns eu me emociono muito. Tem um que é um aviãozinho. Às vezes a pessoa, nossa, tu bordou um aviãozinho. Mas esse aviãozinho me lembra minha bisavó, porque ela, quando eu era criança, que eu ia para casa dela, ela costumava brincar comigo, fazer aviãozinho, ficava brincando. Então, me remete muito a essa minha vivência com ela. Tudo aquilo ali, nas linhas, não são só as linhas que estão adentrando no tecido, né? São muitas memórias que estão sendo tecidas ali. E é muito disso que eu passei para a minha turma. Eu tive a oportunidade de dar essa oficina para uma turma através da Biblioteca Estadual do Ceará. Né? Eu fui chamada, selecionada no credenciamento do Arte em Rede. E foi uma experiência fantástica ver outras... A maioria das pessoas... Na verdade, 100% da turma eram de mulheres. E era muito massa ver o empenho delas se encontrando nas minhas vivências, se encontrando ali no tecido, se encontrando ali no bordado, se revelando ali nos versos que elas escreviam e que estavam bordando, procurando um desenho que combinasse com aquela escrita, que remetesse ao que elas queriam passar. Porque já que não tinha performance, então vamos para o desenho. E foi incrível, assim, perceber essa possibilidade, né? Que pra gente fica... No começo eu fiquei, meu Deus, eu tô ficando louca, quando eu for dar essa aula não vai dar certo. Mas deu certo até demais. Até hoje eu tenho amizade com minhas alunas. Que bonito esse negócio de a performance vira o desenho que vai dizer de uma outra forma aquela mesma palavra. Sim. No final das contas é isso, né? É a palavra sendo dita de uma outra maneira. Aí você estava aí falando de quando você era criança, eu me lembrei daquela música da Ila, Todo Mundo Nasce Artista, depois vem a repressão. É uma música ótima, muito né? Disso. Porque é isso, a arte é esse monte de direções diferentes. Sim. E também pensei, assim, a gente também teve a Caterine Furtado, que é professora de percussão na UFC de Fortaleza, e aí a Caterine tem um trabalho com percussão que envolve o corpo inteiro. E aí ela fala que teve uma aula com o professor, não lembro se é angolano, acho que sim, eu realmente não lembro mais. E ele falando que para ele música, para eles a mesma palavra envolvia a percussão, a dança e o canto, e tudo era a mesma coisa, não tinha uma coisa e outra, essa separação não existia, né? Então, como a arte pode ser tudo, é tudo, né? A gente que sai separando nas caixinhas o que é bordado e o que é poesia, mas na verdade é tudo junto. Gente, então, a gente está começando a chegar aqui no final da nossa conversa. Eu queria agradecer demais a Laís e queria, né? Vou agora abrir espaço para o final da sua fala e já aproveitando para que você diga para a gente, então, como é que a gente acha seus trabalhos, suas oficinas, como é que a gente te encontra por aqui nessa internet? Então, mais uma vez, agradecer o convite, né? Muitíssimo obrigada pela honra de estar aqui hoje, né? Como eu já disse no começo, é muito importante, não só para mim, mas para todos os meus companheiros de jornada mesmo, né? A minha galera de slam, a galera que compartilha da minha arte, né? Que faz também arte. É muito importante para a gente estar ocupando um espaço como esse, né? Que, querendo ou não,
É um espaço acadêmico que, infelizmente, ainda não conseguiu ser ocupado por todos que estão ali, né? Mas a gente segue na luta, né, para que todo mundo consiga ter o seu direito à educação, ter direito a estar ocupando, né, esse lugar que é a universidade, que é um lugar tão rico e que tem tanto a oferecer para a gente. E poder estar aqui representando, né? Eu não estou falando só sobre o meu trabalho, estou falando sobre inúmeros nomes que vieram antes de mim, que abriram caminho, que foram Exu na minha vida e que me deram caminho para eu estar aqui hoje, né? Então, assim, é uma honra absurda. E, assim, espero que todo mundo tenha gostado de conhecer o trabalho, tenha gostado de conhecer um pouco do que é o Islã, de como eu trabalho com bordado e as minhas outras infinitas artes. Eu sou muito arteira, então, assim, tem muita coisa. E caso alguém queira acompanhar mais, né, saber quando tiver oficina, saber quando tiver alguma apresentação, é só me seguir no meu Instagram, não tem erro. @Laís Martins, pelo amor de Deus, coloque meu nome certinho aqui, que nem tá aqui embaixo. Né? É só botar tudo juntinho, que eu vou estar lá no Instagram. No Facebook eu não publico muita coisa, mas no meu Instagram sempre tem a divulgação dos trabalhos que eu vou fazer. Inclusive, nessa sexta-feira eu vou dar aula de novo, mas é na escola, né? E nesse mês agora vai ter Islã da Quentura, para quem estiver aqui em Sobral e tiver a oportunidade de estar indo. Geralmente é no último sábado do mês, a partir das 19 horas. Está acontecendo, a gente ainda vai decidir o local exato, mas a última vez aconteceu na margem esquerda. Então, caso alguém esteja aqui pela cidade que queira conhecer, né, ou que vem até a cidade, enfim, também podem estar seguindo os perfis dos Islãs, né? @Islã da Quentura, Islã se escreve SLAM, né? @Islã da Quentura, @Islã das Fumage e @Islã das POC e @Islã Ceará, né? Em breve, nesse fim de ano, vai ter a nossa disputa estadual, que é o Islã Ceará, né? Vai estar vindo representantes de todas as cidades que já têm Islãs aqui no Ceará, inclusive Fortaleza, Itapipoca, enfim, muitas cidades que já tem um monte de Islã espalhado por aí. E é isso, gente. Quem quiser acompanhar é só chegar lá, ver os stories, geralmente eu posto nos stories. Também sigam os grupos de música, @desvairados, né, o grupo de choro, e @elas.por.elas6, que é o grupo de samba. Que a gente tem muito trabalho aí pela frente, muita coisa para estar divulgando para vocês. E é isso. É só isso, né? Um monte de coisa. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Foi muito, muito bonito. Obrigada, Laís, por aceitar o convite, por vir aqui contar todas essas histórias. Queria agradecer também a toda a equipe do PAAP. Muito obrigada, Adriana, professora Mazé, José Neto e Gabriel, que estão aqui com a gente na técnica. Queria dizer que a programação do PAP continua. A gente tem o ciclo de conversa sobre educação e arte uma vez por mês aqui no YouTube, mas acompanhe a programação que sempre está divulgada por aí, acompanhe as redes sociais do PAP e a gente se encontra no próximo mês. Um abraço a todos e até mais. Até mais.